Hoje estamos na Assembleia da República com o deputado Marco Claudino, do Grupo Parlamentar do Social Democrata. É um deputado eleito muito em especial pela região Oeste, é de Torres Vedras, e é sobre isso que nós pretendíamos falar um pouco, fazer algumas perguntas. Marco Claudino é o primeiro mandato como deputado. Como é que um pequeno balanço, como é que se sente como deputado, qual a motivação e o que é que isso traz de bom ou menos bom para o Marco em si? Muito bem, muito obrigado. Antes de mais, quero cumprimentar o Carlos e todos os ouvintes, leitores e também espectadores da revista Festa e deste órgão de comunicação que o Carlos há vários anos tem promovido, desenvolvido e tem levado notícias não só de Torres Vedras, mas do Oeste, um pouco por todo o mundo. A pergunta do Carlos é genérica e eu vou tentar concretizar um pouco mais. Nós, de facto, somos todos eleitos como deputados do país, de Portugal, da nação, mas somos eleitos por círculos eleitorais, neste caso distritais, e no meu caso em particular, eu não quero ignorar, não quero mesmo, a circunstância de ser do Oeste e, neste caso, indicar também por uma área regional que é uma sub-região do Distrito de Lisboa. Portanto, dos 6 municípios da área Oeste, que corresponde a Alenquer, a Ruda dos Vinhos, o Cadaval, a Lourinhã, o Sobral de Montagraço e Torres Vedras. E tenho, por isso, feito, creio, de uma forma bastante presente, o exercício do meu mandato, que se divide não apenas nos trabalhos, que são muitos, no próprio Parlamento, na Assembleia da República, em particular na Comissão de Economia, onde sou membro efetivo, mas também dos assuntos do orçamento e da administração pública e ainda dos assuntos europeus, nessas duas com menos de intervenção, sendo suplente dessas comissões, podendo ainda assim muitas vezes intervir. E tenho feito esse trabalho não só no Parlamento, mas também presencialmente, como disse, em duas formas. Primeiro, estando sempre que posso e tento fazer para que possa sempre estar nos locais, nos eventos que me convidem, tendo também uma presença muito clara junto dos autarcas. Eu não sei se o Carlos tem acompanhado, mas eu, no início do exercício de funções, entendi que, sendo eu um deputado do PSD, mas também com esta circunstância, como disse, ser um deputado da região Oeste, neste caso a região Oeste de Lisboa, porque também temos a região Oeste de Leiria, era fundamental para mim reunir com todos os presidentes de Câmara, neste caso com os 6 presidentes de Câmara e com os executivos, se assim o entendessem. O que fiz. Mas entendi também valorizar, dar um sinal de valorização às freguesias e reúno com os 46 presidentes de junta ou executivos nas próprias freguesias, nos nossos 1200 km quadrados, o que já fez com que eu tivesse de percorrer centenas de quilómetros nas quase 40 freguesias que já tive a oportunidade de reunir. Tem sido uma experiência muito enriquecedora, trabalhosa, mas muito enriquecedora, com todos os presidentes de junta, maioritariamente que são do Partido Socialista, mas também alguns do PCP, como agora ainda há 2 dias estive no Sobral de Montagraço, e tem sido muito enriquecedor porque, primeiro, eu conheço melhor os problemas e com contacto direto dos presidentes de junta, e conheço melhor o território, sem dúvida alguma, e também creio deste sinal de valorização. E tenho dito sempre o mesmo a todos. Eu sou do PSD, e eles podem ser de outros partidos, mas o meu compromisso de ajuda, colaboração, de levar as questões, designadamente ao governo, porque também é diferente ser um deputado da oposição ou do governo, é exatamente igual, independentemente do partido que me pede ou da pessoa que me pede a ser de um ou do outro partido. É evidente que nós estamos num ano autárquico e, portanto, quero terminar até no próximo mês este périplo, também para que não haja nenhuma leitura maligna ou benigna destes meus encontros com os autarcas, designadamente dos outros partidos, e, portanto, fiz também questão que pudéssemos terminar este périplo. Muitas vezes é difícil agendar por questões de agenda de um lado ou do outro, mas que faço questão de terminar para o mês que vem, com a junta já agora da Ponte Rol, com o nosso amigo Pedro Laza, será o último presidente de junta com quem eu reunirei de forma simbólica, depois do primeiro ter sido o José Damas Antunes nos Campeões e Outras da Cabeça. Como é que foi mudar, não sei, deixar, não, isto é um parágrafo, deixar a advocacia, o direito, e passar a assumir a tempo inteiro a política como deputado da República? Bem, podia não fazê-lo, tenho colegas meus que não o fazem, ou seja,
E eu não tenho uma resposta clara sobre qual é o melhor caminho. Ou seja, há deputados que exercem em simultâneo funções profissionais, designadamente na advocacia, alegando até que isso lhes permite dar uma maior liberdade de atuação política. Eu não sinto essa necessidade e entendi que fazer o exercício do mandato de deputado em exclusividade. E, portanto, é exatamente isso que neste momento estou a fazer. O exercício do mandato de deputado em exclusividade. Exatamente também porque entendi que este exercício deste mandato em particular, sendo do Oeste e com estas especificidades que nós temos, exigem muito trabalho não só no Parlamento, mas também muito trabalho fora do Parlamento. E que isso me consumiria tempo, energia, foco e atenção, e que seria mais correto e que poderia melhor fazê-lo em exclusividade. E, portanto, foi uma transposição muito fácil. Tenho um exercício de funções políticas há variedíssimos anos, de forma profissional, em termos de eleição, é a primeira vez, porque quando fui vereador em Torres Vedras foi sem tempo, portanto, e às reuniões de Câmara, como vereador da oposição, e, portanto, tenho um gosto muito grande, creio estar a fazer o meu trabalho de forma bastante responsável. Estamos a começar a falar um pouco também de funções como deputado, Sim. de funções políticas. Ainda há meia dúzia de dias, a presidente de um dos municípios, no caso de Torres Vedras, Sim. Laura Rodrigues, escreveu uma carta aberta à Ministra da Saúde sobre o hospital, o novo Hospital do Oeste. Pouco tempo antes, Caldas da Rainha fez uma pressão muito grande também sobre esse assunto. Penso que é um tema quente e é um tema que interessa a todos. Qual é a opinião do Marco Claudino, como social-democrata, como deputado, em relação ao novo Hospital do Oeste? Eu, mais do que dar a minha opinião, vou dar-lhe uma breve cronologia daquilo que tem sido o processo do novo Hospital do Oeste e vou-lhe dar também, não se importa, aquilo que eu próprio já fiz, designadamente intervindo no Parlamento relativamente ao hospital. O novo Hospital do Oeste, é bom que não se esqueça, resulta de uma decisão ou de uma necessidade que já tem variedíssimos anos. Eu não quero fazer aqui uma resenha histórica muito atrasada, mas quando foi o famigerado plano de ação do Oeste para de compensação da OTA, foi um logro do Partido Socialista, um absoluto logro do Partido Socialista, com boa fé dos autarcas do Oeste, em que o engenheiro Sócrates assinou um plano de compensação por o aeroporto não se situar na OTA. E nessa altura estava previsto, de facto, a construção não só de um hospital novo, como de requalificação no outro. Portanto, era dar tudo a todos, porque também não era para concretizar. Era uma ilusão socialista. Entretanto, houve, de facto, alguns avanços e recuos, e eu próprio, creio ter sido o primeiro, já depois disso, portanto não fui o primeiro a sentir essa necessidade, enquanto candidato a presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras em 2017, que escrevi no nosso programa esse projeto, esse objetivo, e disse que a primeira reunião, caso fosse eleito, que teria, seria com o Presidente da Câmara Municipal das Caldas de Rainha, para que de uma vez por todas decidíssemos uma de duas situações. Ou nos entendíamos, entre todos, relativamente à questão da localização, ou não nos entendíamos e caberia naturalmente ao Governo, fosse ele qual fosse, a decisão. Nós ficámos no Oeste, creio que não pondo em causa a boa vontade, num meio caminho. Foi uma aparência de decisão conjunta, mas que na verdade não havia um consenso tão absoluto relativamente à concordância, fosse ela qual fosse, do local em que o hospital seria localizado, situado. E, portanto, isso fez com que, depois de sair um estudo da Nova, que também não lhe escondo que tem algumas fragilidades, veio fazer com que as Caldas da Rainha viessem contestar a localização e andamos aqui todos com uma situação que aparentemente seria consensual, sem ser consensual. Bem, eu tenho a minha opinião que não muda consoante o Governo. E a minha posição não muda consoante o Governo. A posição é que é o Governo tem que decidir. É o Governo tem que decidir. Mas entendo isto agora como entendia com o Partido Socialista. Não ando a fazer
e com muita consideração pela engenheira Laura, com quem tenho uma ótima relação até de trabalho. Não ando a fazer cartas abertas de agora, quando nos últimos anos não andei a fazer nenhuma pressão nesse sentido, ou pelo menos com essa contundência no Partido Socialista. E aquilo que foi assumido já por este governo, pela primeira vez, pela voz do Primeiro-Ministro, é que vai haver um novo Hospital do Oeste. Isto nunca tinha acontecido. Tinha havido uma vez um ministro Pizarro dizer, não aos autarcas, mas aos jornalistas, que ia haver um hospital no Barral, sem nunca ter tomado uma decisão concreta, documentada, nem com orçamento. Foi uma conversa um pouco mais do que café. E então o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, já assumiu a construção de 5 novos hospitais, incluindo do Oeste, com uma diferença. É que no Orçamento do Estado, já previu 265 milhões de euros para o hospital. A pergunta agora é onde? Portanto, temos a decisão, que nunca tínhamos tido pela primeira vez por este governo, e agora é onde? Eu próprio tive a oportunidade de questionar a Sra. Ministra da Saúde, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado, que estava satisfeito com os 265 milhões de euros, era preciso concretizar. A minha perspectiva, é de que ele seja um hospital construído naquilo que é uma interseção que permita salvaguardar toda a população no geral. E aquilo que eu recordei, nessa mesma intervenção, foi de que 58% do território dos 4 municípios do Distrito de Lisboa, porque são outros 4 municípios do Distrito de Leiria que se encontram nesta área de influência do novo hospital, 58% do território, 58% da população estão situados no Distrito de Lisboa. Portanto, até diria que faria mais sentido nós estarmos a apontar a localização para o NOB do Outeiro Campelos. Mas, eventualmente, se for a localização mais acima no Bom Barral, também não é algo que me transtorne minimamente. Não é preciso construir. Como é que os utentes lá vão chegar? O que é que há alguma coisa que vai ser feita em termos de acessos, em termos de meios de transporte, em termos de acessibilidades, no fundo? Uma das grandes vantagens de ser num dos nós de saída da A8 tem exatamente a ver com as acessibilidades. É claro que também temos de ter em consideração a própria linha do Oeste, a proximidade da linha do Oeste. E diria que há uma preocupação grande com as questões dos bombeiros, não é de sumenos importância, aquela que é a opinião, a posição, as acessibilidades, o transporte de doentes por parte dos bombeiros e o acesso à população. Aquilo que eu tenho a certeza, ou pelo menos a minha enorme convicção, é que anos e anos de não priorização do hospital e até discussões locais que os governos acabam por aproveitar para não decidir, o que tem feito é uma degradação das condições dos cuidados de saúde hospitalares, sem prejuízo e, não obstante o imenso trabalho, energia e até às vezes sacrifício no espírito de missão dos profissionais de saúde, quais todos eles, não só médicos e enfermeiros, mas também auxiliares, que fazem um esforço e um sacrifício enorme para poder dar condições e prestar cuidados de saúde com humanidade e com qualidade, mas a verdade é que hoje não temos um centro hospitalar que seja suficientemente atrativo como poderemos ter com um novo hospital, concentre várias valências, várias condições e que possamos então também ter no Oeste um hospital público que sirva as populações e que não sirva... Mantendo o Torres Vedras, Caldas da Rainha, Peniche e Alcobaça, penso eu, ou não? Bem, a questão do Alcobaça não está nesta área de influência. Relativamente à manutenção das atuais unidades para cuidados de saúde, será com certeza uma decisão a ser tomada na gestão hospitalar. Mas também devo dizer com muita sinceridade, acho que não devem ser os não especialistas da área da gestão a decidir a gestão. E a forma como deve ser gerido. Nós temos que dar alguma factualidade e racionalidade na gestão dos cuidados de saúde para que não tenhamos bairrismos a sobreporem-se àquilo que é mais necessário, que são os cuidados de saúde. E, portanto, sim, nós temos cada vez mais necessidades de saúde, uma população cada vez mais envelhecida. No Oeste, uma população que está em crescendo. Torres Vedras, neste momento, terá cerca de 90 mil pessoas. Veremos, confirmando estes números, na próxima estimativa do INE, mas ainda agora, com os dados de 31 de dezembro de 2024, o que se verificou foi que, mais uma vez, um ano depois, são cerca de mais 700 ou 800 eleitores, e, portanto, estamos a corresponder sempre em crescendo
o número de habitantes, portanto, que ainda é superior ao crescimento do número de eleitores. Portanto, temos mais população mais envelhecida que carece de cuidados de saúde. Não podemos ignorar o problema e temos que concretizar. Esses são os apelos que eu tenho feito para que o Governo faça. Marcos, estamos a falar de cuidados de saúde. Uma das bandeiras que há muitos anos eu ouço Sim, o Marco é verdade. levantar são exatamente os cuidados de saúde dos médicos de família. Agradeço a lembrança. Eu recordo-me que o Marco disse que solucionar completamente, eventualmente, Sim. não seria possível, mas muito próximo disso, dar médicos de saúde à população. Sim. No caso de Torres Vedras, agora, pelo menos, de Lisboa e Val do Tejo, ou da Zona Oeste. Isso é possível? É viável? Em quanto é que estão? Antes de mais, houve uma revisão até do anterior governo, que faz com que, neste momento, a gestão dos centros de saúde, aqui de uma forma mais fácil de todos entendermos, passou a ser efetuada pela ULS, no jargão de Unidade Local de Saúde, que gera não só o centro hospitalar, mas mais de família. À partida não me parece errado, no sentido de poder dar aqui uma maior ligação de presente ou futura daquilo que são os cuidados primários, que são prestados no centro de saúde, e aquilo que são os cuidados hospitalares. Como disse bem, eu também lembrando eventualmente a campanha que tive o gosto de protagonizar em 2017, eu lembro que fiz um outdoor que dizia que Torres Vedras tinha 33 ou 34 mil pessoas utentes sem médico de família. Para mim sempre foi um problema muito crítico. A ausência de médicos de família, sobretudo junto das populações mais envelhecidas que não conseguem recorrer a outros meios alternativos. Também foi com essa preocupação, devo dizer, que estive com a Ana Paula Martins, a atual ministra, minha colega de lista de deputados, no Machial, onde ela teve a oportunidade de verificar com os próprios olhos e de conhecer essa realidade que já tinha amplamente conhecimento, mas ainda verificar em loco, porque ela é uma mulher muito presente, essa dificuldade de uma população que é particularmente idosa e carente desses cuidados de saúde. Dito isto, eu na altura falei e disse que cumpria aos autarcas, face à ausência de soluções nacionais, cumpria aos autarcas também dar um estímulo, nomeadamente promovendo incentivos. Os caminhos dos autarcas são variados, uns promovem, outros não. Eu não posso deixar de dar o exemplo na Ponte Rola, onde o Presidente da Junta de Freguesia tem uma solução que também assume, ele próprio, enquanto freguesia, custos, honorando o seu orçamento, mas entende que, ainda que não seja a sua competência específica, que a população merece os cuidados de saúde e ele próprio assume esse orçamento. Também faz isso. Mas eu estou a falar aqui até num exemplo de freguesia, sim. De Torres Vedras. Mas é claro que eu percebo que esta solução tem um problema de base, que é não há, neste momento, médicos suficientes ou médicos que tenham interesse em ir para médicos de família no nosso concelho. E agora eu pergunto, não há porquê? Olha, eu acho que depende muito, resulta muito de, primeiro, uma estratégia errada nos últimos anos nas próprios números clausos da Faculdade de Medicina. Foi este governo, pela primeira vez em muitos anos, decidiu aumentar o número de vagas na Faculdade de Medicina. Isso vai fazer, desde logo, mas a longo prazo, a médio e longo prazo, um aumento da disponibilidade de médicos. Segundo, tem a ver também com a atratividade da nossa região. A nossa região não está a ser suficientemente atrativa, até pela ligação que lhe disse relativamente ao hospital. E depois há uma questão de facto que tem vários anos, em que no Norte a resposta é mais eficaz do que no Sul. Há mais médicos no Norte do que no Sul. Mas depois também tem que ver com a própria gestão, a gestão do SNS, que está a ser trabalhada, combatida, por forma que, com os mesmos recursos, possamos dar mais condições de saúde e que possamos ter mais médicos de família. Creio que recentemente houve um grupo significativo de médicos de família a estar presente. Há soluções que, não sendo bala de prata, ajudam, têm a ver designadamente com a teleconsulta, que está a realizar-se pelo menos em Machial e em São Pedro da Cadeira, que, daquilo que eu falei com os autarcas e falei com a população, não sendo a solução perfeita, não sendo uma solução permanente, mitiga muito, porque permite ao utente estar com viva voz e com imagem com um médico para pequena
pequenas questões e que não há dúvida que se nós tivermos melhores centros de saúde com maior capacidade de médicos de família, vamos ter também uma desobstrução da sobrecarga que existe nos hospitais. E, portanto, sim, o foco nos médicos de família é grande, é um compromisso permanente deste governo e que eu espero que até ao final da legislatura consigamos ter seguramente toda a população coberta com médicos de família, sendo que não vale a pena termos que fazermos como o Partido Socialista fez, que disse que ia diminuir e depois aumentou. E não é esse seguramente o caminho que este governo vai tomar. Há um pouco o Marco Laudino falou do aumento do número de pessoas a residir nos concelhos do Oeste, em especial em Torres Vedras também. E eu recordo-me que um dos fatores que leva a esse aumento, para além da proximidade de Lisboa e das razoáveis vias de comunicação existentes, são os imigrantes. Que, sobretudo, em setores como a agricultura e por aí fora, que abastece as estufas e por aí, que abastece Lisboa e que exporta também, os imigrantes, os tailandeses, nepaleses e muito originário também do Brasil. O que é que o Marco pensa desse aumento de pessoas, dos imigrantes, que é um tema que também está em cima da mesa nos últimos tempos? Qual a parte boa, qual a parte menos boa? Muito bem, há pouco disse que o número de eleitores crescia de forma população. Não tão acentuada como a da população, estava a pensar exatamente nisso, ou seja, há um segmento populacional que cresceu muito significativamente no país e em particular na nossa região, que tem que ver com a imigração, que naturalmente não votam e, portanto, não sendo eleitores, significa que estes 700 eleitores a mais que tivemos de um ano para o outro significarão, grosso modo, cerca de 2.000 habitantes a mais num ano e, portanto, eu falo nos tais 90 mil, não tenho grandes dúvidas que atingiremos quando recebemos os dados do INE. Relativamente à questão da imigração, é particularmente simples aquilo que podemos dizer, sendo que há questões que são, no meio de questões que são complexas. A primeira questão é que há ou não há necessidade de imigrantes, trabalhadores imigrantes para a nossa área? Sim, há. Isso é uma verdade absolutamente indiscutível, sobretudo nas freguesias da Descunhado e da Silveira, mas também nos campeões, zonas onde é preciso trabalhadores para o setor agrícola. Hoje, caso não tivéssemos imigrantes, esse setor parava. Isto é uma verdade que não vale a pena esconder. A segunda é se nós tivermos, e o país no seu todo, mas em particular na nossa região, no nosso concelho, condições para receber em tão curto espaço um tão significativo número de imigrantes. E a resposta aí já é negativa. E felizmente o que nós tivemos da parte do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, desde cedo, com muitas críticas do Partido Socialista, foi dizer que nós não podíamos ter nenhuma política de portas abertas, nem escancaradas, nem fechadas. Não podemos ter uma porta em que todos possam entrar, independentemente das condições, das necessidades que existem no país e das condições para que possam cá vir, nem fechadas num discurso que é completamente que despreza as necessidades então, do país. Então, em que ponto é que nos devemos situar? Qual é a precisão? Olha, no ponto, primeiro resolver as 400 mil pendências, processos pendentes que o Partido Socialista deixou relativamente à imigração. É um número, eu vou repetir, 400 mil processos pendentes. E, portanto, o que revela bem a incompetência do Partido Socialista. Segundo, terminando a manifestação de interesse, como foi, demonstrando claramente que não podemos ter um país de portas escancaradas. E depois, assumindo de forma humanista que é preciso políticas, já agora integrando também as autarquias nessa resposta, no sentido de poder receber imigrantes, poder fazer com que esses imigrantes trabalhem na nossa indústria, no nosso setor primário, por forma a também o país desenvolver-se. Não só na questão do PRR, dos fundos europeus, mas na parte agrícola. Mas há um outro ponto que o Carlos não disse, mas que nós não podemos ignorar. Há uma questão da língua que deve ser privilegiada. E por isso o Governo também definiu regras diferenciadas com uma discriminação positiva para aqueles que são os imigrantes que vêm dos PALOPs, porque têm uma integração mais facilitada. E nós temos, não falo da expressão da aculturação, como até falou, naquele flic-flac monumental que todos vimos,
do líder do Partido Socialista, mas há, indiscutivelmente, pelo traço de identidade e de ligação histórica e cultural e de linguística, que permite uma maior integração. E nós queremos que os imigrantes sejam tratados com humanidade, sejam tratados com dignidade e que possam ajudar Portugal a desenvolver-se. Mas para isso não podemos ter as portas completamente escancaradas e seguramente não temos as portas fechadas. Quais são os próximos objetivos, em termos gerais, para o deputado Marco Claudino, em relação ao Oeste, em relação, claro, o Marco Claudino é um deputado nacional, Sim. é um deputado eleito pelo Círculo de Lisboa, mas é um homem do Oeste. Toda a gente o considera um representante também da região Oeste, este Norte de Lisboa, Oeste. Quais são os vossos próximos projetos, ambições? O que é que esperam para os próximos tempos, ainda dentro desta legislatura, para que faça melhorar, dar melhores condições de vida, mais bem-estar às populações do país? Naquilo que é a minha função, como eu disse, de deputado de suporte do governo, que integra uma maioria relativa, mas não vai ser uma maioria de suporte ao governo, o meu trabalho tem sido muito feito, em termos do Oeste, com ligação aos autárquicas. Aliás, maioritariamente do Partido Socialista. 4 deles são do Partido Socialista. Um do CDU. Desculpa interromper. E o nosso. E o Marco acha que os deputados deveriam passar a ser eleitos por círculos mais restritos, mais reduzidos, ou está bem assim? A minha resposta, que naturalmente não condiciona, nem vincula o partido, é que sim. Ou seja, eu tenho há muitos anos uma ideia de que os deputados devem ser eleitos por ciclos não nominais, mas de espaços mais reduzidos, por forma até a permitir o conhecimento do eleito com o eleitor. Eu entendi até, revisitei há muito pouco tempo, é uma coisa que me perguntam, e até lhe agradeço essa questão, perguntam muitas vezes, estás a falar do Oeste, quais são os municípios do Oeste? Integra qual? E eu digo, olha, assim, o Oeste, em termos de estrutura administrativa, pela sua comunidade intermunicipal, são 12 municípios. São os 6 municípios que eu já vos referi, de Lisboa, e 6 municípios do distrito de Leiria. Bem, isto é uma primeira complicação. Há municípios de 2 distritos. Mas também podemos considerar o Oeste, para efeitos do hospital, só 8 municípios. São os 8 municípios, 4 de Leiria e 4 de Lisboa, que estão na área de influência. Mas depois também temos a parte de estrutura organizativa dos partidos. Bem, enquanto o PSD em Leiria não se divide, tem um distrito, que responde a um distrito, em Lisboa tem 2 distritais, que são os 6 concelhos do distrito de Lisboa, que faz do Oeste, e os 10 que não são do Oeste. Mas, então e se for o PS? Bem, o PS já não tem a Ruda dos Vinhos. A Ruda dos Vinhos já não está na Federação Regional do Oeste do Partido Socialista, está na área metropolitana do Partido Socialista. Há um problema inicial que é, então, o que é o Oeste? E eu há muitos anos mesmo, creio que foi em 2005, foi em 2005, 2009. Foi em 2009. Foi ano, eu sei porque foi em 2009, porque foi ano simultaneamente autárquicas e legislativas. Eu acho que isso também acabou por condicionar um pouco ali a discussão. Em que propus, na Oeste Sim, na primeira Assembleia Intermunicipal desta comunidade intermunicipal com esta estrutura, propus que o Oeste passasse a distrito. O que criou até alguma discussão, até muito em Leiria, porque amputaria, indiscutivelmente, Leiria de uma parte significativa do distrito. E defendi isso, dizendo que nem que fosse apenas e só para eleger deputados do Oeste. Eu fiz umas contas, por isso é que eu também tenho muito preciso o número de eleitores, agora muito recente. Sabe quantos deputados é que neste momento existem do Oeste? Quantos são, Marco? 5. 5, sendo que... Já agora quem são? Sou eu, o Telmo Faria, de Óbidos, o Hugo Oliveira, das Caldas da Rainha, o Walter Chicharre, da Nazaré, que foi ex-presidente de Câmara, e o André Rios, que cá está para o Partido Socialista, não é do Oeste, mas eu vou considerá-lo do Oeste, porque integra também a Rua dos Vinhos, os 12 municípios do Oeste. Tem 5. Agora vou-lhe fazer a pergunta, quantos deputados seriam eleitos se nós tivéssemos uma circunscrição, um círculo eleitoral próprio, que correspondesse a esses 8 municípios? 8. Portanto, o Oeste não só teria 8 deputados, mais 3 do que aqueles que tem hoje, como garantidamente teria 8, é claro que os partidos podiam
designar pessoas de fora, mas um círculo mais próximo, isso é mais complexo. E seriam seguramente do Oeste, apenas do Oeste. Enquanto os meus colegas, Hugo Oliveira, Telmo Faria e o Walter Cijarro, são deputados do Oeste, mas são deputados primeiramente do Distrito de Leiria, que é o círculo eleitoral do qual elegem. E eventualmente eu tenho menor dificuldade nisso, porque Lisboa é tão grande que é de facto muito clara esta especificidade do Oeste. Posso dizer que sou um deputado do Oeste. Como eu disse, o André Rijo foi eleito não por designação do Oeste, o PS Oeste não elegeu ninguém, na verdade, e portanto a primeira questão que era fundamental era poder, no meu entendimento, ter círculos mais pequenos, até com a base das comunidades intermunicipais. Até lá eu acho que nós perdemos 16 anos em não ter lutado pelo Oeste a ter um distrito. Não só porque teríamos maior identidade, não só porque teríamos mais eleitos do Oeste, e aquilo que me diziam na altura, sabe o que era, Carlos? Os distritos acabaram, estão a acabar. É uma questão de dias, ou de semanas, ou de meses. 16 anos envolvidos ainda lá estão, e não prevejo com sinceridade que eles terminem com rapidez. O Marco portanto, a minha proposta seria essa. O Marco pretenderia, ou propõe, a criação de mais um distrito, faz sentido, até pelo número de pessoas, eleitores que terá. Mas, por outro lado, o Marco esteve numa comissão, não era deputado, claro, onde se deu a união, a aglomeração de uma série de freguesias que agora, já como deputado, votou favoravelmente, pelo menos à reposição de 3 no Oeste. De 3 no Oeste, 2 em Torres Vedras e uma na Lourinhã. E uma na Lourinhã, pelo menos nesta parte abaixo do Oeste. Exato. O que é que foi bom? Foi uni-las todas, é separá-las agora? O que é justo? Muito bem. O que é melhor? Sobretudo para as populações. Primeiro, vamos tentar separar as duas questões. A questão do distrito hoje serve apenas e só, verdadeiramente, para eleger deputados. Não é uma estrutura que seria nova. Aliás, o ideal, como eu disse, seria podermos ter um sistema eleitoral com base nas comunidades intermunicipais e nas áreas metropolitanas, onde as 23 entidades intermunicipais do continente, portanto, as 21 comunidades intermunicipais e as 2 áreas metropolitanas de Lisboa e o Porto, constituíssem elas próprias, cada uma delas, um ciclo eleitoral, eventualmente até nas áreas metropolitanas, partir e separar um pouco, para não ser tão grande. Isso é uma ideia muito pessoal. Como eu lhe disse, a questão do distrito foi algo que foi no passado. Se me pergunta se devíamos ter um ciclo eleitoral próprio do Oeste, sim. Teríamos mais deputados, sim. Teríamos melhor identidade, sim. Vamos às freguesias. A questão das freguesias é particularmente simples. Eu não quero fazer, de facto, uma resenha histórica do quem é que começou o quê. Mas é indesmentível que a reorganização do território estava dentro daquilo que eram os compromissos internacionais que vinculavam o Estado português junto da Troika, por via daquele malfadado governo do Partido Socialista, do engenheiro Sócrates, que nos levou quase à bancarrota. Depois disso, houve uma lei do Parlamento, por proposta do Governo, relativamente ao qual, isto é verdade, não teve nenhum contributo de quem nos levou àquela situação, isto é, do Partido Socialista. Ficou a coligação com o ONU sozinha de fazer cumprir aquilo que outros tinham vinculado o país e definiu critérios tendo em conta níveis de densidade populacional, ou seja, onde houvesse maior densidade populacional, a reorganização teria que ir mais além, com o número de freguesias a agregar em número superior do que naqueles que tinham menor densidade populacional. Isto em termos municipais. E depois, em termos de cada freguesia, também considerar que as freguesias urbanas teriam um número de agregações superior, uma porcentagem de agregações superior àquelas que eram rurais. Tentou haver coesão também naquilo que era a reforma. Em Torres Vedras, curiosamente, a lei, se tivesse a participação dos municípios, ou seja, fazia-se um apelo para que os municípios participassem, teria tido uma redução, imagine, sabe para quanto, Carlos? Para 15 freguesias. De 20 para 15. O ex-presidente da Câmara, Carlos Miguel, que creio que é no esquecido, mas que eu tive agora também a oportunidade de lhe avivar a memória no Jornal Badaladas, veio dizer na Ventosa, que o Carlos conhece bem, acho que não leva mal dizer que é lá um habitante da Ventosa, na Escola da Ventosa, mais propriamente, na inauguração da Escola da Ventosa, no dia 25 de abril de 2012, disse em
breves palavras, de forma resumida, é o seguinte. Nós estamos habituados, nós Partido Socialista, nós Câmara Municipal, a assumir as nossas responsabilidades. E por isso, mal o Presidente da República promulga a lei, nós vamos fazer uma proposta de freguesias, de reforma de freguesias para o nosso território. Este foi o compromisso assumido para toda a gente. Está em ata na Assembleia Municipal. Sucede que o Presidente da República promulgou a lei, mas proposta de reforma de freguesias da Câmara Municipal do Partido Socialista nem vê-la. Ainda que tivesse, da parte do PSD, o compromisso de acompanhar e de trabalhar numa proposta que levaria à redução não de 7 freguesias, mas como haveria essa pronúncia do município, de apenas 5. Era um incentivo que a lei dava. Ora, nada foi feito e reduziu-se o número para 7. Agora há uma lei que veio permitir, imagine, a recuperação de 2 freguesias. Eram as mesmas duas que... Não sei, nunca houve uma proposta, nunca se chegou a esse facto. Agora, sei de uma coisa, é que esta é a lei que foi, de facto, proposta inicialmente pelo Partido Socialista, esta lei, que faz com que, por exemplo, Mata-Quem não possa desagregar. E é a mesma, já agora, que fez com que todas as outras não pudessem. E, portanto, o que no final do dia, a ausência de responsabilidade e, sobretudo, de palavra, quem assumiu a palavra e não a cumpriu, vai dar exatamente ao mesmo resultado. Porque, portanto, para mim é um pouco estranho que se diga que a lei de há 12 anos era estapafúria e que esta é muito boa, porque a estapafúria uma e boa outra vão dar exatamente o mesmo resultado. Agora, a pergunta geral. Fazem bem as freguesias em desagregar ou não? Eu tenho muitas dúvidas e disse-o com total transparência às pessoas da Runa, há algum tempo atrás, eu disse-lhes o seguinte, olha, eu tenho sempre muitas dúvidas que freguesias muito pequenas, com poucos eleitores e pouco território, possam ter sucesso. Mas a lei, permitindo que possam desagregar, tendo tido nos últimos 12 anos uma má relação, sobretudo com o Executivo do Partido Socialista, 2 pontos. Temos que ser práticos e pragmáticos. Com uma oportunidade. O crescimento populacional dá-se também muito, cada vez mais, e no futuro próximo vai acontecer, sem dúvida nenhuma, nos territórios rurais do nosso concelho, pelo preço da habitação. Portanto, Runa pode ter uma oportunidade para crescer, para, com o seu brilho, o seu orgulho, fazer da sua junta de freguesia e do seu território um território com melhores condições para as populações. Ou mesmo para a Maceira. A Maceira, para mim, era mais claro. Para mim era mais claro, é uma freguesia mais recente, é uma freguesia com alguma dimensão, numa zona que cresce muito fortemente em termos populacionais. Eu não quero desenvolver muito o tema da Maceira, porque ela foi pública e numa primeira fase não tinha sido aprovada e depois, posteriormente, foi. O que quero dizer à população da Maceira é de que e já agora da Assembleia Municipal de Torres Vedras é que devem ter os seus representantes pessoas mais cuidadosas nas respostas a dar ao Parlamento e no cumprimento da lei. Ainda assim foi possível aprovar. Foi o caso de Runa, que, embora mais pequeno, com muita pressão, com muito trabalho. Runa fez um trabalho... A proximidade do eleito autarca na freguesia com quem o elege não é uma coisa boa. É, indiscutivelmente que é, mas também não é bom termos juntas de freguesia sem qualquer autonomia, nem terem condições financeiras para pagar um ordenado a um presidente de junta. Nós não podemos ter um sistema em que as juntas de freguesia estão dependentes de voluntários. Porque isso é antítese daquilo que nós precisamos. Nós precisamos de juntas de freguesia fortes, com condições, e já agora com autonomia relativamente às câmaras, não me quero meter muito nisso, mas que tenham condições próprias para poder exercer aquilo que são as suas competências. Porque, caso contrário, o que nós estamos a fazer é empurrar as juntas de freguesia só para aqueles que podem fazê-lo de forma voluntária. Isso, peço desculpa, não é aquilo que eu entendo que seja um bom serviço à República e, exatamente, aos territórios locais. Mas, para isso, as freguesias dependem do FEF, não é? Do orçamento, já não se chama toda FEF. A gente chama FEF. Já tem outro nome qualquer. Nunca teve o nome FEF. Vou só dizer isso porque toda a gente, até os presidentes de junta, dizem o FEF é dos municípios, para as freguesias é o FFF, Fundo de Financiamento para as Freguesias. Em termos, muitas vezes até práticos, é o FEF das freguesias. Está incorreto, mas toda a gente percebe. Estão as transferências do Orçamento do Estado do município, dos contratos. E do próprio Estado. Não sei se as escolas por aí foram entregues com um pacote financeiro, penso eu,
às freguesias e aos municípios também, ou não? A ligação foi direta para os municípios, que muitas vezes depois fazem a sua delegação de competências nas freguesias, os contratos interno-administrativos, os contratos de delegação de competências. De facto, as fontes de financiamento das freguesias são, em primeiro lugar, as transferências do Orçamento do Estado, em segundo lugar, as transferências por via, transferências, isto é, o pagamento, para ser mais claro, daquilo que são as competências que eram exercidas pelo município e que passam para as freguesias, e, portanto, há uma transferência através da delegação de competências para as freguesias que vão exercer melhor essas competências e, porventura, até de forma mais barata, com o princípio da subsidiariedade a funcionar muitíssimo, muitíssimo bem, e tem-se provado que as freguesias têm sido capazes de executar melhor, mas tem que ter alguma escala, para não andarem com mão estendida. Se uma freguesia não tiver capacidade financeira para ter, olha, uma carrinha, não ter uma máquina e dar sempre no beijamão e de mão estendida ao município, isso também não faz bem à política e à autonomia de política que uma junta de freguesia deve ter, independentemente da cor. Não estou a dizer que é da cor Sim, A, porque B ou C. eu recordo, É por esta. exemplo, Runa, Maceira não, mas Uhum. Runa, já teve 3 forças políticas diferentes, desde que eu me recordo, à frente, na presença da Junta, antes Eu creio, que é desta eu, creio alteração. que é um, eu creio que é o único caso, de facto, em que teve as três cores Pelo menos partidárias. CDU, PCP, Sim, CDU, já teve PS, já teve PSD. PST, assim, eu creio que a única. Não, a Carvoeira. A Carvoeira com uma diferente Sim, conjugação. A Carvoeira já foi PSD, sozinha, foi CDU sozinha e a Partido Socialista com a agressão em Carmões, mas de facto Runa, só o território de Runa, de freguesia de Runa, eu creio que é o único caso em que tem 3, depois temos a Ponte Rol, que já foi do Partido Socialista, do PSD e do Movimento Independente. independente. O resto tem havido alguma estabilidade, com algumas alterações aqui ao lado. Futuro para o Oeste. Sim. Já agora, estamos numa altura, num ano de eleições. O Marco Claudino acompanha seguramente Sim, o que se vai passando pelo Oeste, já claro. percebemos que sim. Torres Vedras é eventualmente o conselho mais forte, a par de Caldas da Rainha, bem, mas Torres Vedras é seguramente o conselho mais forte do Oeste. O Marcos já foi candidato à Câmara, à presidência da Câmara de Torres Vedras. Sim. Como é que está a ver estas próximas eleições? Bem. O seu partido, os sociais-democratas, já tem linhas traçadas. Sabemos que o Partido Socialista vai ter a engenheira Laura Rodrigues como candidata, recandidata à Câmara. Muito bem. O PSD já tem linhas traçadas. Bem, Pode-se perguntar isso? Pode, claro que sim. Primeiro, não é, talvez não está a par, eu não quero dar importância só pela dimensão, mas de facto, muitas vezes há esse paralelismo, não é bem verdadeiro. Nós temos mais 25 mil eleitores que as Caldas da Rainha. Às vezes não tem bem essa noção. Significa que se calhar Torres Vedras devia ser mais bem, entre aspas, vendida, não só local, mas sobretudo fora de Torres Vedras, porque tem uma importância económica, social, e deveria ser acompanhada dessa importância e afirmação política fora do Conselho, e até por conversas de muitas pessoas que não têm essa noção. Eu faço muitas vezes esse trabalho do Oeste e de Torres Vedras em particular, de ter esse reconhecimento. Relativamente à questão, eu acompanho, não só por gosto, mas por responsabilidade, sendo também vice-presidente da Digital de Lisboa Área Oeste, é a Digital que aprova os nomes que são dos candidatos do PSD, sob proposta das comissões políticas de secção. Depois são homologadas pela Comissão Política Nacional. Torres Vedras, pela sua dimensão, não sendo uma capital distrito, mas se houvesse um distrito, desde já, seguramente pela sua dimensão e importância, tem um acompanhamento permanente entre a Comissão Política de Secção, a Comissão Política Digital e também, devo dizer, articuladamente com a Comissão Política Nacional. Aquilo que eu lhe posso dizer, e será daqui a algum tempo, o tempo das comunicações, das decisões, é que o PSD participará seguramente numa candidatura, terá uma candidatura muitíssimo forte, que eu creio que vai ser vencedora pela primeira vez em Torres Vedras. Ouve-se, escuta-se que pode haver coligação com outras forças partidárias. Sim. Faz algum sentido? Isso é a prática. É a prática. O PSD sempre, nos últimos anos, com exceção, creio que de 2005... Eu não estou a falar do CDS. Não era sobre isso. Eu percebi, Carlos. Estava... Não, o que o Carlos está a falar muito abertamente é se vai haver uma espécie de entendimento com outra força política, neste caso do Unidos Torres Vedras, do Sérgio Galvão. Diria, não cabendo
antecipar respostas em decisões, é de que É uma possibilidade. há espaço nas forças alternativas ao Partido Socialista para poder concretizar uma proposta alternativa que saia vencedora. Eu estou a fazer essa pergunta a Marco Claudino e ainda agora, quando subi aqui na Assembleia da Sim, sim. República, encontrei o O responsável Presidente da Comissão Social Política, o Democrata, José Damas o Antunes. engenheiro Damas Antunes, Exatamente. com presidente de uma associação de socorros, Do Torcifal. penso, do Torcifal, Campeões, Torcifal? Eu creio que é do Torcifal. Torcifal. Não sei, não os vi, mas creio que Neuza, sim, trabalha. que vieram hoje à Assembleia da República e já agora eu aproveito também. Ela não é Esta presidente da pergunta era associação. para ele. Ela trabalha lá e é presidente de uma associação nacional relativamente a essa matéria. Mas estiveram cá preocupadíssimos com uma coisa que era. Ele era o homem certo para fazer esta pergunta, não fiz. Mas eu sei qual é o seu. Mas preocupados com uma situação que é as associações dos socorros com o transporte de doentes, os não urgentes, como vários têm, penso eu, mas os doentes não urgentes, a isenção de portagens no transporte desses doentes para as consultas. Eles andam a mexer-se, a movimentar-se junto da Assembleia da República para isso ser possível. Isso é possível? Repara, o que aconteceu foi, eu estou particularmente por dentro desse assunto, porque já interagi com o Governo sobre essa matéria, sobre várias, mas essa também em particular. O que sucede é que há 3, 4 anos, creio, atrás, o Governo isentou os bombeiros de portagens para esse tipo de serviço. Nós, no PST, por norma, nós não diferenciamos de quem presta serviço, o que interessa é, em concreto, o serviço. E, portanto, até historicamente já tivemos propostas no sentido de também isentar para outras entidades, designadamente IPSS, associações de socorros, para que façam exatamente o mesmo serviço, o transporte de doentes não urgentes, possam ter igual tratamento, designadamente não pagamento das portagens. Aquilo que posso dizer é que, porque já falei com o Governo sobre essa matéria, é que está neste momento a ser negociado, tem que ser um trabalho de negociação com as concessionárias, no sentido de permitir essa em termos solução. económicos, tem peso suficiente para evitar essa aprovação ou essa aprovação é viável? Repara, tudo que tem a ver com aumento de despesa ou redução de receita tem que ser tratado sempre com rigor e cuidado, mas também tem que ser tratado com rigor e cuidado a igualdade de soluções para a igualdade de situações. E, portanto, se nós temos uma situação que é igual naquilo que é a prestação de um determinado serviço, o nosso princípio é de dar exatamente o mesmo tratamento. E, portanto, nós já falámos com o Governo sobre essa matéria, o engenheiro José Damas Antunes, a doutora Neuza vieram cá para reunir com os parlamentares, para também suscitar essa questão. Eu estou em crer que vai ser encontrada uma solução para isso e vai ser possível. E, como disse, esse é um dos meus trabalhos também não visíveis, muitas vezes, que é tentar, muitas vezes com IPSS, com empresas, com particulares, com autarquias, dar o seguimento de questões que são suscitadas junto do Governo. Independentemente, ninguém pode contrariar, independentemente do partido político que esteja numa determinada autarquia, por exemplo. Já agora, por falar em autarquias, o nosso tempo está a terminar. Eu pedi-lhe só uma palavra muito especial para quem está a ver, em especial para as gentes do Oeste. Uma mensagem ou de esperança ou não, de trabalho ou não, do deputado social-democrata Marco Claudino, originário do Oeste e penso eu que também representante do Oeste, para todas estas pessoas que fazem o que for nos ver. Bem, antes de mais, aqueles que ainda nos estão a ver passado todo este tempo desta entrevista, o meu agradecimento pela vossa atenção e também uma palavra de estímulo, de esperança para o Oeste, para todos os cidadãos, também independentemente do concelho onde residam ou trabalham, que podem ter, primeiro, esperança no Governo, que está a fazer um trabalho que eu creio que é reconhecido por todos, de grande responsabilidade, que quer dar resposta aos problemas que foram sendo acumulando no fim, não mudando tudo, mudando o que está mal e melhorando o que está bem, e em particular para o Oeste, vale a pena nós, personificando em cada um de vocês, vale a pena dar maior ênfase,
naquilo que é a nossa condição oestina. Temos um turismo de excelência, um potencial turístico ainda para explorar, que devemos todos fazer um esforço para que isso possa concretizar-se. Temos a melhor agricultura do país, em termos de dimensão, em termos de qualidade. Temos uma rede de escolas, de associações, de intervenção cívica, intervenção social, intervenção também na área social, que deve merecer também o nosso reconhecimento. Falta-nos eventualmente maior reconhecimento e afirmação política a nível nacional. Aquilo que é o meu trabalho diário é poder afirmar o Oeste e me fazer merecer com que o Oeste mereça o reconhecimento e tenha o reconhecimento que verdadeiramente merece. Quero fazer isso convosco, quero isso fazer com as escolas, quero fazer com as empresas, quero fazer com os autarcas, quero fazer diariamente com todos os cidadãos que me abordam, porque vale a pena muito nós investirmos na valorização e no reconhecimento do Oeste, com a sua dimensão populacional, a sua dimensão territorial, com as suas pessoas e com as suas, naturalmente, também idiosincrasias. Vale a pena apostar no Oeste. Marco Claudino, muito obrigado. Eu que agradeço, Carlos. Por ter conversado um pouco connosco, por quem faz o favor de nos ver. Muitas felicidades ao trabalho, sobretudo, especialmente em favor do nosso Oeste. Muito obrigado. Hoje foi Marco Claudino, deputado social-democratas. Estamos na Assembleia da República e vamos estar no online, vamos estar na nossa edição de papel, na nossa edição a seguir ao Carnaval. Vamos ter um excerto de tudo o que aqui foi dito também. Obrigado por estarem connosco. O guia da nossa terra. Torres Vedras em papel ou online na internet. Tem tudo o que procura. De forma simples e cómoda, colocamos Torres Vedras disponível para o mundo. O seu cartão de visita, a sua informação ao alcance de toda a gente. Guia do Oeste. Basta procurar. E com uma relevância fantástica, encontra em segundos tudo aquilo que procura. Guia do Oeste. Se é importante, está aqui, no seu guia. Guia do Oeste.